Rafael acordou às 5h30 da manhã, como sempre. O despertador tocou aquela música irritante que ele escolhera propositalmente para garantir que levantaria. Mas naquela segunda-feira de junho, algo diferente aconteceu. Pela primeira vez em seus 28 anos, ele simplesmente não conseguiu sair da cama. Não por preguiça, não por cansaço físico. Seus braços e pernas pareciam feitos de chumbo, como se uma força invisível o prendesse ao colchão. Seu peito estava apertado, a respiração curta e uma pergunta ecoava em sua mente, como um mantra desesperado. Para quê? Aquela pergunta não era nova. Ela vinha crescendo silenciosamente nos últimos meses, talvez anos. Começou como um sussurro discreto durante o trajeto de ônibus até o trabalho. Depois, tornou-se mais alta durante as reuniões intermináveis no escritório. Agora, era um grito ensurdecedor que dominava cada pensamento, cada movimento, cada tentativa de encontrar sentido no dia que começava. Rafael não era preguiçoso nem desmotivado por natureza. Pelo contrário, cresceu ouvindo que a educação era o caminho para o sucesso. Seus pais, trabalhadores da classe média baixa, investiram tudo o que tinham e o que não tinham para que ele estudasse em uma boa escola. Estude, filho, que o resto vem, dizia sua mãe, levantando às 4 da manhã para limpar casas antes de trabalhar como auxiliar de enfermagem. Seu pai, mecânico, passava finais de semana inteiros consertando carros para juntar o dinheiro das mensalidades. E Rafael estudou. Tirou notas excelentes, passou no vestibular de uma universidade federal, formou-se em administração com honras, fez cursos extras, aprendeu inglês fluente assistindo séries sem legenda, dominou Excel, PowerPoint, fez networking em eventos gratuitos, seguiu à risca o manual do jovem brasileiro que quer vencer na vida. Aos 23 anos, conseguiu seu primeiro emprego formal, assistente administrativo em uma empresa de médio porte. Salário: R$ 2.100, menos do que esperava, mas era um começo, pensou. 5 anos depois, naquela manhã de junho, Rafael ainda estava na mesma posição. Ou melhor, não exatamente na mesma. Teve 2 promoções que resultaram em um aumento total de R$ 650 ao longo de 5 anos. Preso em um ciclo que não levava a lugar nenhum. Acordava cedo, pegava 2 ônibus lotados por 90 minutos. Trabalhava 9 horas fazendo tarefas repetitivas que uma planilha automatizada poderia fazer. Pegava os mesmos 2 ônibus de volta, chegava em casa às 20 horas exausto, jantava qualquer coisa rápida e caía na cama para repetir tudo no dia seguinte. Fins de semana, gastava com o mínimo de lazer possível, porque precisava guardar dinheiro. Para quê? Para alugar um apartamento próprio algum dia? Talvez para conseguir se casar, ter filhos, dar a eles a mesma esperança vazia que seus pais lhe deram. A matemática era simples e brutal. Com seu salário, depois de descontar transporte, alimentação e despesas básicas, sobrava cerca de R$ 600 por mês. Mas essa conta era uma fantasia. Na realidade, ele gastava esse dinheiro com coisas básicas. Um sapato novo quando o velho furava, um presente de aniversário para a mãe, uma pizza com a namorada uma vez por mês, um remédio quando adoecia. Guardar R$ 600 todo mês era impossível. Guardar R$ 300 já era um milagre. A essa taxa, o apartamento ficava a 69 anos de distância. Ele morreria antes de tê-lo. E não era só sobre o apartamento. Era sobre tudo. Rafael olhava ao redor e via que seus colegas de trabalho, 10 anos mais velhos, continuavam na mesma situação. Ganhavam um pouco mais, talvez R$ 4.000 ou R$ 5.000. Mas suas despesas também haviam crescido. Filhos na escola, aluguel mais caro, financiamento de carro usado. Continuavam presos, continuavam cansados, continuavam sem perspectiva de algo diferente. Nas redes sociais, Rafael via uma realidade paralela. Influenciadores da mesma idade ostentando viagens internacionais, restaurantes caros, carros novos, trabalhe enquanto eles dormem, diziam os posts motivacionais. Mas Rafael trabalhava muito e continuava onde estava. A narrativa da meritocracia, que ele acreditara por tanto tempo, começou a rachar. Se esforço levasse ao sucesso, seu pai seria milionário. Sua mãe
teria se aposentado há anos. A namorada, Júlia, começou a cobrar planos de futuro. Quando vamos morar juntos? Quando vamos noivar? Rafael não sabia o que responder. Como dizer que não havia futuro para planejar? Como explicar que casar significava juntar duas pessoas sem perspectiva em vez de uma? Como falar que ter filhos seria condenar mais uma geração à mesma prisão dourada onde ele estava? As conversas com Júlia tornaram-se tensas. Ela trabalhava como professora, ganhava ainda menos que ele, mas tinha esperança. A gente consegue, amor. Devagar, mas consegue. Rafael não tinha mais essa esperança. Ele fazia as contas obsessivamente. Mesmo juntando os 2 salários, mesmo se mudando para um lugar mais barato, mesmo cortando todos os luxos, o máximo que conseguiriam seria sobreviver. Não viver, sobreviver. Foi aí que os sintomas começaram. Primeiro, a insônia. Rafael ficava horas olhando para o teto, calculando, recalculando, procurando uma saída matemática que não existia. Depois, veio a irritabilidade. Qualquer coisa o deixava nervoso. O ônibus atrasado, o chefe pedindo um relatório, um amigo falando sobre um show que ele não tinha dinheiro para ir. Então, a apatia, as coisas que antes lhe davam prazer, ler, assistir filmes, jogar futebol com os amigos, perderam o sabor. Um dia, durante o almoço no trabalho, um colega mais velho chamado Osvaldo Sentusei ao seu lado. Osvaldo tinha 52 anos e trabalhava na empresa há 18. Você está com aquela cara que eu tinha aos 30? Disse, entre uma garfada e outra. Cara de quem percebeu que a promessa era mentira. Rafael olhou para Osvaldo com atenção pela primeira vez. Reparou nos cabelos brancos, nas rugas profundas, nos ombros curvados. E como você lida com isso? Perguntou. Osvaldo deu um sorriso amargo. Você para de esperar. Para de sonar. Aceita que isso aqui é o que vai ser até você morrer. Eu tenho 2 filhos na faculdade pública. Uma esposa que trabalha o quanto eu. E a gente vive de mês em mês. Quando eu tinha sua idade, achei que chegaria a gerente, que compraria uma casa, que viajaria. Hoje, minha maior conquista é conseguir pagar as contas em dia. E sabe de uma coisa? A maioria das pessoas vive assim. A gente só não fala sobre isso porque dói demais. Aquela conversa ecoou na cabeça de Rafael durante dias. Era isso. Era só isso. Trabalhar por 40 anos para pagar contas. Criar filhos para que eles repetissem o mesmo ciclo e morrer sem ter vivido nada além de contas pagas e expectativas frustradas. Naquela noite, Rafael pesquisou no Google. Falta de perspectiva social sintomas. Os resultados foram reveladores e aterrorizantes. Depressão, ansiedade, síndrome de burnout, transtorno de ajustamento, ideação suicida. Todos relacionados não apenas ao trabalho em si, mas à falta de horizonte, a sensação de estar preso sem saída, a percepção de que o futuro seria apenas mais do mesmo, só que pior, ele não estava doente. Ou melhor, estava doente por uma razão muito concreta. Uma sociedade que prometia mobilidade social, através do esforço, mas entregava apenas estagnação através da exploração. Uma estrutura econômica que transformava trabalhadores em máquinas de sobrevivência, onde viver era um luxo reservado a poucos. Rafael leu sobre a geração Millennials e a geração Z, as primeiras gerações em décadas que teriam qualidade de vida inferior à de seus pais. Leu sobre a precarização do trabalho, o congelamento de salários, enquanto o custo de vida explode, a impossibilidade de comprar casa própria, o adiamento infinito da maternidade e paternidade, o aumento vertiginoso do adoecimento mental entre jovens adultos. Descobriu que não estava sozinho. Milhões de pessoas da sua idade, no Brasil e no mundo, viviam exatamente a mesma angústia. Trabalhavam, estudavam, se esforçavam e continuavam presos. A diferença é que ninguém falava abertamente sobre isso. Todos fingiam que estava tudo bem, que era só uma fase, que as coisas melhoram. Mas as coisas não melhoravam. Os dados eram claros: desigualdade crescente, concentração de renda no topo, empobrecimento da classe média, destruição da classe trabalhadora. O sonho da casa própria, que seus avós conseguiram com 30 anos de trabalho, agora exigia 60.
O emprego estável, que durava uma vida inteira, foi substituído por contratos temporários e trabalho sem garantias. A aposentadoria confortável tornou-se um mito do passado. E foi nessa pesquisa, às 2 da manhã, que Rafael encontrou o termo que definiria tudo o que estava sentindo. Adoecimento mental causado por falta de perspectiva social. Não era apenas sobre ele, era sobre um sistema inteiro que adoece pessoas ao negar-lhes futuro. Ele desabou em lágrimas ali, na frente do computador. Chorou por si mesmo, pelos seus pais que trabalharam tanto para nada, pela namorada que esperava um futuro que ele não poderia dar, pelos amigos desempregados, pelo colega Osvaldo que desistiu de sonhar. Chorou pela crueldade de nascer em um tempo onde fazer tudo certo não garante absolutamente nada. E quando o despertador tocou às 5h30 daquela segunda-feira de junho, Rafael não conseguiu levantar. Porque levantar para quê? Para continuar nessa roda? Para fingir que havia esperança? Para trabalhar mais 40 anos apenas para sobreviver? Seu corpo, em sua sabedoria, disse não. E Rafael, pela primeira